Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E nós vamos começar aqui a nossa primeira aula. A nossa primeira aula vai falar sobre o conjunto dos números inteiros. Então eu vou falar para vocês de uma forma bem simples, bem assim, de uma forma que todos vocês possam entender para descomplicar, né, esse conjunto dos números inteiros. Para a gente entender o conjunto dos números inteiros, a gente vai só dar uma pincelada e relembrar sobre o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são todos aqueles números que vocês estudaram no sexto ano, né? Nos anos anteriores. São todos aqueles números inteiros e positivos, são todos aqueles números que eu posso contar, que eu posso agrupar. Então, são o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais são representados pela letra N. Quando a gente chega no sétimo ano, a gente tem mais um outro conjunto, né? Que a gente vai estudar, que é o conjunto dos números inteiros. Portanto, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra N. Resumidamente, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números positivos, pelos números negativos e pelo zero. Como que eu represento o conjunto dos números inteiros? Eu represento pela letra Z, né? Eu vou representar dessa forma aqui, onde esses pontinhos significam infinito, tanto do meu lado direito como do meu lado esquerdo. Vou ter um ponto de origem aqui, que é o zero, sendo que no meu lado esquerdo eu vou ter os pontos negativos, no meu lado direito os pontos positivos. Portanto, do meu lado direito eu vou ter mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. O que quer dizer esse pontinho? Até mais infinito. Então aqui eu vou ter mais 10, mais 50, mais 500, mais 1000, mais 1 milhão. Todos os números inteiros e positivos. À esquerda de zero, eu vou ter todos os números negativos. Então, eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E assim, infinitamente, né? Onde podemos usar os números inteiros? Então, a gente pergunta aqui agora, por que de estudar esses números inteiros? Não bastava só eu mexer com meus números naturais, que eram todos os números positivos? Houve sim a necessidade de se estudar os números inteiros. Qual é essa necessidade de se estudar os números inteiros? É representar uma coisa negativa, né? Por exemplo, eu vou na venda da esquina comprar alguma coisa que custa 5 reais, mas eu só tenho 3 reais. O que eu posso fazer? Eu posso pagar os 3 reais e ficar devendo 2 reais, não é isso? Vale 5, eu só tenho 3, então 5 menos 3, 2, eu vou ficar devendo. Eu preciso de alguma coisa para representar esse devedor. Então, eu vou representar pelos números negativos, que vai ser representado, por exemplo, por menos 2, né? Então, onde podemos usar os símbolos, essas situações do meu conjunto dos números inteiros? A primeira situação são nos saldos bancários. Por exemplo, quando eu falo, estou com crédito na minha conta bancária. Se eu estou com crédito na minha conta bancária, é porque eu estou com saldo positivo. Se eu falo assim, tenho 100 reais, né? Vou fazer um débito de 80 reais. Quando eu uso essa palavra débito, é uma retirada. Se é uma retirada, eu vou representar pelo símbolo negativo. Eu posso usar também, né? Em que situação o conjunto dos meus números inteiros? Em datas. Quando eu falo antes de Cristo, quando eu falo antes de Cristo, eu quero dizer o quê? Sinal negativo. Quando eu falo depois de Cristo, eu quero dizer sinal positivo, tá? Quando eu falo saldo de gols, eu posso ter meu saldo de gols a favor e posso ter meu saldo de gols contra. O meu time pode estar ganhando. Se ele está ganhando, é um saldo de gol a favor. Se o meu time está perdendo, é um saldo de gol contra. E eu vou representar por negativo. Localização de andares em um prédio, né? Eu posso falar acima do térreo, abaixo do térreo. Essa palavra acima me dá a entender a ideia de mais. Abaixo do térreo me dá a ideia de negativo.
abaixo. Letra E, a indicação de atitude ou profundidade. Então, altitude me dá a sensação de grande, de alto, de mais, né? Por exemplo, altitude de 30 metros. Então, eu vou representar como? Mais 30 metros. Profundidade de 30 metros. Então, menos 30 metros. Temperatura. Temperatura, a gente costuma usar um ponto de referência, que é o ponto 0 graus Celsius. Se eu falo a temperatura acima de 0, é uma temperatura mais 0 graus Celsius. Acima, mais. Abaixo de 0, vai representar o menos. Agora, como que eu faço a representação do meu conjunto dos números inteiros na reta numérica? Essa representação faz da seguinte forma. Eu vou pedir para vocês pegarem um caderno de vocês depois e fazerem essa representação, né? Pausando o vídeo. Vocês vão pegar uma reta. Essa distância, ela tem que ser a mesma, né? Ela vai ter que ter a mesma distância. Eu não vou pegar esse pontinho de 0 a 1 e colocar um risquinho aqui, ó, na metade de 1 e 2 e continuar o resto, não. Todas vão ter que ter a mesma distância. Eu vou ter que ter um ponto de origem. O meu ponto de origem vai ser meu ponto 0. Como eu disse para vocês, do meu lado direito, sentido positivo. Então, ele está crescendo até o mais infinito. Sentido negativo vai ser meu lado esquerdo. Ele vai até o menos infinito. Observação. A reta numérica não precisa ser representada na forma horizontal. O que é a forma horizontal? Essa forma que está aqui, ó, igual a linha do caderno de vocês. Ela pode também estar escrita na forma vertical, que é essa forma aqui, ó. Né? Ela vai ter a forma vertical, sendo que vou ter a origem, para cima vai ser os pontos positivos, para baixo vai ser meus pontos negativos. E os números positivos podem ser escritos sem o sinal mais. Por exemplo, eu posso escrever mais 5 ou simplesmente o 5, que foi a forma que eu representei aqui, ó, com os números na reta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, não tem, tá vendo? Antes aqui o sinal de mais. Então, não existe a necessidade de colocar o sinal de mais para os números positivos, mas é obrigatório eu indicar, né, se for negativo, colocar o sinal de menos. Então, para a gente fazer a primeira atividade, o que a gente precisa? Saber basicamente esses conceitos, tá? Então, agora nós vamos para a primeira atividade.